Eu gosto de voltar sempre um pouquinho antes, porque nós estamos falando de uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma. Nós estamos falando de um homem que vivia 24 horas possesso e não tinha controle sobre as suas ações, não tinha domínio sobre nada. Não tinha domínio sobre as suas palavras, não tinha domínio sobre o seu corpo. Ficava o tempo todo possesso. E não é que as pessoas não se importavam com ele, se importavam. Porque a Bíblia diz que eles tentaram prender aquele homem para tentar controlar ele, mas a força que ele tinha era tão grande que as correntes se quebravam. E isso é uma das primeiras coisas que Jesus me ensina nessa palavra, para mim tentar ser o mais breve possível. É que existem problemas que nós não conseguimos, que nós não queremos resolver. Existem problemas que nós não corremos para resolver, ou que nós não nos preocupamos em resolver. Existem problemas que nós simplesmente pensamos em esconder, pensamos em trancar, pensando que se a gente deixar ali, ele vai se resolver sozinho. Só que esse homem que era um problema, ele cresceu e ele se tornou cada vez mais forte. E agora aquelas correntes não estavam mais segurando ele. Agora o problema já não podia mais ser contido. O problema já não podia mais ser escondido. E a proporção fica muito grande, fica tamanha que Jesus, sendo Deus, sabe do que está se passando ali e sabe que os homens não iriam conseguir resolver aquela situação. E eu acho lindo porque Jesus não envia um discípulo, mesmo os discípulos tendo autoridade para expulsar um demônio, mesmo os discípulos tendo autoridade para orar para um enfermo e ele ser curado, ou para batizar as pessoas. Quando Jesus decide ir até aquele homem, ele decide ir pessoalmente até Gadara. Jesus decide ir pessoalmente até aquele homem, porque ele sabe que a situação daquele homem não pode ser resolvida por outros homens. Ele sabe que aquele estado, aquela situação só pode ser resolvida por Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava em uma sequência de pregação. Jesus estava pregando várias parábolas. Jesus estava pregando para uma grande multidão. Mas quando Jesus é incomodado pela situação daquele homem, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 4, no versículo 35, que Jesus olha para os seus discípulos e diz: vamos para o outro lado. E logo em seguida vai dizer que, deixando a multidão, eles levaram o barco e levaram Jesus do jeito que Jesus estava. Eu entendo que a situação do gadareno já estava tão grande, tinha tomado uma proporção tão grande, que Jesus, incomodado com aquilo, parou a sua pregação, parou o que estava fazendo, parou o seu evangelismo. E a Bíblia diz que Jesus deixou a multidão, olhou para os discípulos e disse: vamos para o outro lado, porque Jesus tinha algo para fazer naquele lugar. Jesus tinha que encontrar aquele gadareno e resolver o que os homens não podiam mais resolver. Quando Jesus decide abandonar a multidão, Jesus não decide abandonar a multidão para gerar neles o sentimento de saudade, mas porque Jesus sabe que a situação daquele homem é urgente. Aleluia. Jesus sabe que é urgente, e é tão urgente que, por amor àquele homem, Jesus para a pregação. Por amor àquele homem, Jesus abandona a multidão. E a Bíblia diz que do jeito que Jesus estava, Jesus parou tudo e foi do jeito que estava aquele homem. Então, em nome de Jesus, a palavra do Senhor está sendo pregada e eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida. Jesus conhece a minha e a sua situação. E se for necessário Jesus parar tudo o que estiver fazendo, Ele para. Se for necessário Jesus largar a multidão, Ele larga. Se for necessário Jesus vem do jeito que está, mas Ele vem para encontrar você, Ele vem para ir de encontro ao seu coração, porque Jesus sabe as correntes que você carrega, os pesos que você carrega, o julgamento que você carrega. E Jesus sabe tanto, mas Ele sabe tanto, que Ele entende que discípulo não pode resolver. Ele entende que a família não pode resolver. E por Ele entender, Ele vai pessoalmente para resolver aquela situação. Só que a Bíblia diz que enquanto Jesus estava indo, atravessando para chegar em Gadara,
Jesus dorme. E enquanto Jesus dorme, uma forte tempestade se levanta. E aquela tempestade, eu acredito que não atinge só os barcos, mas atinge os dois lados. Mas os discípulos acordam Jesus. Jesus lhe dá uma ordem para o vento, e o vento se acalma. O mar se aquieta. E Jesus chega do outro lado do barco, do mar. E é aqui que Jesus me ensina algo. Deus estava indo encontrar o gadareno. Mas o diabo também estava vendo Jesus sair de um lugar e ir em direção a Gadara. E Gadara, o diabo predominava ali. O vício predominava ali. Aquela vida estava possuída. E acredito eu que por imaginar que Jesus estava indo num território que era dele, ele fica tão insatisfeito que ele decide colocar um pretexto, um empecilho no meio do caminho. Mas Deus é tão poderoso que ele acorda e declara para o vento e para o mar se calar. Eu quero te falar uma coisa. A sua vida já está tudo bagunçado e de repente as coisas começam a piorar. Você não acha estranho? Você já passa pelas suas provas e dificuldades, mas de repente a situação começa a piorar. A situação começa, aquilo que você achava que não ia, aquilo que você achava que não ia ficar pior, começa a ficar pior. E em nós vai crescendo o sentimento de desespero. Mas não era o diabo chegando, era Jesus chegando em Gadara. Por mais que o vento se levantou, por mais que aquela tempestade se levantou, ela não conseguiu impedir Jesus de chegar em Gadara. E em nome de Jesus, nada vai impedir Jesus de chegar na sua vida. A sua prova não vai impedir Jesus de chegar na sua vida. A sua dificuldade não vai impedir Jesus de chegar na sua vida. Porque se ele largou uma multidão, se ele veio do jeito que estava, ele vai chegar. Não importa o que aconteça, não importa o que se levante, Jesus vai chegar para realizar a obra que ele tem na sua vida. E aí a Bíblia diz, para encerrar, que quando o povo vê aquilo que Jesus fez, Jesus liberta aquele homem. O povo pede para Jesus ir embora. E aí aquele homem olha para Jesus e fala: mestre, deixa eu ir com você. Ele pede para ir com Jesus, mas Jesus diz não. E isso é engraçado porque aquele homem nunca tinha pedido nada para Jesus. E quando pede, Jesus diz não. Isso só me mostra que a gente não está preparado para receber um não de Jesus. Jesus fala para ele: não, você não vai comigo. Você vai voltar para sua casa. Você vai voltar para sua família. E você vai contar para eles o que aconteceu com você. E a Bíblia diz que aquele homem voltou para a casa dele. Voltou para a família dele. E ele não se conteve e não parou só na família. Ele começou a pregar em Gadara o que Jesus havia feito na vida dele. E as pessoas ficavam olhando e admirando o que Jesus havia feito através dele. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você entenda que o que Jesus está operando na sua vida é apenas um pontapé inicial para você ser usado por Deus para fazer em outras vidas. Dentro da sua casa você vai voltar de um jeito diferente, transformado, porque você teve um encontro com Jesus e com a palavra. E a sua família será diferente, a sua família será transformada, porque você teve um encontro com a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, essa foi a palavra que estava no meu coração. E aí, qualquer coisa, lá para quinta-feira a gente vai comentando mais sobre ela. Mas se Jesus decidiu ir para sua Gadara, nada vai impedir ele de chegar nela. Se Jesus decidiu ir na sua casa, nada vai impedir Jesus de chegar. Então, em nome de Jesus, você já ouviu a palavra de Deus. Deus não precisa salvar todos da sua casa. Deus não precisa salvar todos do seu bairro.